Olá, meu nome é Amanda e está começando mais um Pod Vendas Telecom, o podcast que vai te levar às 1.000 vendas Telecom ao mês. Isso aí, eu sou o Leonan, vou estar te auxiliando, te ajudando nesse trajeto. O tema de hoje é o que te impede de chegar às 1.000 vendas Telecom. E nós abordamos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelas pessoas que nos acompanham e também pelos nossos alunos, né? E essas dúvidas podem ser as suas, então a gente pede que vocês fiquem até o final e podem colocar nos comentários caso tenha algumas dúvidas também. Isso aí. E quais são as dúvidas? Fala aí de onde, né, que a pessoa é, o nome da pessoa, se ela é gestor, de alguma equipe, se é empresário, e qual que é a dúvida. Então, para começar, a gente está aqui com a dúvida do Tiago Martins, de São José, da Santa Catarina. Ele é gestor e provedor de internet e ele disse que a maior dificuldade dele é qualificar a venda, né? Realmente, devido à concorrência. Qualificar a venda em si ou qualificar os vendedores? Acredito que seja qualificar a venda, né? Pelo que eu entendi, por ter concorrência, ele quer agregar valor ao produto dele, provavelmente algo. Entendi. Para qualificar, primeiro é entender o que o cliente quer, né? Geralmente as pessoas sempre buscam o preço baixo, sempre busca ter um menor preço. Então, a maioria dos vendedores, equipes, até empresário, acha que é sempre o menor preço. Só que a gente ficar só nessa briga aí, a gente vai chegar uma hora que vai perder dinheiro, né? Vai pagar para o cliente utilizar. Porque um abaixa R$ 5, outro vai lá e abaixa 10, o outro abaixa mais 2. Então a gente só vai diminuir o preço e vai chegar uma hora que vai ficar inviável o negócio. O próprio cliente não vai ter qualidade porque a empresa não vai ter a margem que precisa para entregar o serviço de qualidade. Então o que acontece? Eu acredito aí que deve ser qualificar melhor o produto na visão do cliente, né? Então eu acredito que nessa etapa aí é interessante a gente entender quais são, o que o cliente realmente busca, além do preço, né? Óbvio, se tiver um preço bom, é um diferencial competitivo. Mas o que ele busca além do preço? Então, se nós estamos falando de um serviço de internet, se ele é um provedor de internet, o cliente busca estabilidade, conexão, né? Aí a gente entra no lado mais emocional do cliente, ele busca passar no concurso fazendo aquele curso online que ele está fazendo. Então, a pessoa tem que entender isso. Quando ela vai ofertar, ela não vai ofertar simplesmente uma conexão à internet. Ela vai ofertar uma qualidade de vida melhor para o cliente, porque ele vai passar naquele concurso que ele faz através do curso online dele na internet. Vai poder conectar pessoas, aquela mãe que não vê o filho há muito tempo, que mora nos Estados Unidos, e aí ele oferece uma conexão de internet para ela fazer uma chamada de vídeo e assistir aquela pessoa e conversar com aquela pessoa, mesmo longa distância, entendeu? Então, tanto nas campanhas de marketing quanto no treinamento e qualificação do vendedor para qualificar, né, aquele produto para mostrar para o cliente, eu acredito que precisa ter mais essa visão. É tanto que a gente sempre estuda isso, né? Quais são as características, os benefícios e a solução que nós conseguimos oferecer com o nosso serviço. E aí a gente tem que pensar, tem que parar, tem que escrever mesmo, porque senão a gente fica só no menor preço, né? Ou senão naquelas qualificações padrões, que é sempre, mas a minha internet é muito boa, porque ela não trava, ela não. Isso aí hoje é obrigação. Se você vende internet, é obrigação você vender uma internet que é boa, que não trava, que não cai, que tem suporte. Mas aí você tem que ir para o lado emocional para qualificar. Especialmente para você tirar o cliente da concorrência. Aí você tem que entender o que vem por trás disso. O que vem por trás de uma boa conexão? O que você pode oferecer? Qual que é a solução? E aí, na hora de você enxergar isso, você consegue diferenciar, entendeu? Até mesmo para o nosso serviço não virar uma commodity, né? Porque daqui a pouco todo mundo vende internet, todo mundo tem as mesmas velocidades, e aí a gente tem que ir diferenciando dessa forma. Então, eu acredito que é a principal qualificação que nós temos que fazer. E aí faz parte de treinamento e tudo mais, né? Bacana. E agora a nossa próxima questão aqui é da Rose, de Fortaleza. Ela mora no Ceará e ela disse que deseja aprender, né, como aprimorar seus argumentos e que a sua maior dificuldade é encontrar pessoas qualificadas. Nós vamos aí nessa questão novamente de encontrar pessoas qualificadas, né? Eu já não procuro mais, porque eu sei que vai ser difícil encontrar no mercado. Então, eu já parti para uma metodologia de trabalho que é qualificar a minha força de venda. Então, eu não procuro mais força de venda desqualificada.
Primeiro porque eu já tive muito problema de, às vezes, encontrar uma pessoa com experiência que visivelmente parece ser qualificada, mas no final essa pessoa já vem cheia de vícios, né? Ainda mais nessa área de telecom, tem muito jeitinho brasileiro que o pessoal dá e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu tenho a premissa de qualificar minha mão de obra. Seja a pessoa com experiência ou não, eu prefiro já ter isso em mente. Porque se a gente for buscar, realmente fica difícil. E aí, minha indicação, qual que é o nome da pessoa mesmo? A Rose. A Rose. Então, Rose, eu indico para você que você qualifique a sua mão de obra. Não fica por conta de achar, porque realmente você não vai conseguir achar. E aí vai ficar difícil você montar suas equipes de venda, você escalar suas equipes de venda para vender mais seu serviço aí, e, consequente, chegar às 1.000 vendas telecom ao mês. Certo. A próxima pergunta é a do Daniel. Ele é de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele é gestor, né, gerente, supervisor, tem um cargo de liderança aí na empresa. E a maior dificuldade dele são com os clientes, né, realmente derrubar as objeções. Para toda venda que a gente vai fazer, sempre vai existir objeção. Então, isso é certo. Só que as objeções, elas costumam seguir um padrão. Então, a primeira objeção universal, o que você acha que é, Amanda? Objeção universal? Eu acho que é o preço. É o preço. Então, sempre vai ser o preço. Você pode ter a melhor oferta, pode ter, seja a velocidade que for, que sempre vai ter a objeção do preço. E aí, a gente tem que construir a primeira argumentação de preço. Constrói e compartilha isso com a sua equipe. E aí vai ter outras objeções. Ah, se é um provedor novo, vai ter objeção porque é novo, ninguém conhece. Aí você tem que criar uma argumentação. É novo, mas por isso mesmo que nós viemos com mais qualidade. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui. É novo e por isso que você deve confiar na gente, porque nós viemos com mais qualidade, porque nós queremos atingir o público. Queremos ganhar o público aqui desse mercado, dessa cidade. Por isso que eu vou te oferecer o serviço melhor do que tem aqui hoje, entendeu? Se é um provedor mais antigo, tem que criar um argumento também, né? Se é né, um telecom, operador, enfim. Sempre criar esses argumentos. E aí o que eu indico é criar um painel de argumento para cada objeção. Porque vai chegar uma hora que para toda resposta, para toda objeção do cliente, você vai ter uma resposta. E não significa que está ok, não, porque isso a gente vai sempre atualizando. Então, a gente tem um argumento aqui, ó, esse argumento está funcionando, sim ou não, de vez em quando, então vamos melhorar o argumento. Então, esse trabalho de construção do seu painel de argumentação em cima das objeções tem que ser constante. E se você não tem hoje, é o que você precisa fazer, porque objeção sempre vai ter, mas você já deve conhecer as principais. E cada objeção nova é você criar uma nova argumentação. Não significa que você vai conseguir vender em todas, mas significa que você vai estar preparado e maior chance de vender. Agora, se você não tem uma argumentação, com certeza você não vai vender. É isso aí, né? Vai aumentar a nossa taxa de conversão, criando um painel de argumentações. E a gente tem até no método uma forma, né? Vamos dizer, uma fórmula que já explica mais ou menos como fazer para a pessoa, o passo a passo de como montar e estruturar isso aí direitinho. E isso sim, no nosso método de venda, né, no método Guerra, aí nós temos o modelo de como construir esse painel de argumentação e como ir aprimorando, né, acompanhando aí dia a dia, para sempre estar preparado para conseguir cada vez mais converter mais clientes. Agora, a nossa próxima questão é com o Xande Missário, de Jataí, Goiás. Ele disse que tem interesse em aprender mais sobre estratégias de vendas, principalmente abordagem ao cliente, e suas maiores dificuldades são com os colaboradores e as metas, né? Não entendi o finalzinho, com dificuldade com os Com os colaboradores. colaboradores e com a entrega das metas, realmente. Ah, entendi. Aí vai na parte de qualificação também, né? Então, não é fácil lidar com pessoas, né? Mexer com gente é complicado. Eu acho que é uma das principais dificuldades mesmo. Porque às vezes você até treina, consegue montar uma equipe, e aí às vezes uma coisinha que acontece vira aquela problemaiada, e aí dá problema, uma conversinha, um fala um negócio, aí fofoca, aí que trem tudo. Então, lidar com pessoas é complicado. E por isso que a gente faz um trabalho, e eu indico também o Xande, né? Fazer esse trabalho aí de blindar a mente do vendedor. Então, a gente tem que trabalhar com a blindagem da mente da sua equipe. Por quê? Sempre vai ter problema. E aí a dificuldade do dia a dia, na atuação e vendendo, a cobrança em cima de meta,
Então, isso vai só acumulando ali aquela carga, né, em cima da equipe, e isso pode ficar pesado demais, viu? Às vezes a pessoa não vai aguentar e vai acabar preferindo sair, daí que gera o turnover e tudo mais, né? Então, eu indico fortemente esse trabalho de blindar a mente do vendedor. E como que você blinda a mente do vendedor? Como que você blinda a mente da sua equipe, né? Não só do vendedor, da sua equipe. Já adiantando para ele qual que é o trabalho, qual que vai ser os problemas, entendeu? Trabalho também, mas principalmente qual que vai ser os problemas que ele vai ter no trajeto. Então, isso tem que ser feito quando você contrata um novo colaborador. Você vai explicar para ele quais vão ser os obstáculos, o problema que ele vai ter no meio do trajeto, porque ele já vai preparado, entendeu? Ele já vai preparado. Então, você pode falar das dificuldades, da concorrência, do que vai acontecer, da cobrança que vai ter, como que é o estilo de cobrança, como que ele vai ser cobrado, entendeu? Do resultado que ele tem que entregar a curto, médio e longo prazo, entendeu? Dos não que ele vai tomar, o porquê que ele vai tomar esse não no dia a dia dele, que ele tem que ter para estar preparado para isso, entendeu? Então, tudo isso faz parte de blindar a mente do seu colaborador para que você consiga preparar ele melhor, entendeu? E aí, consequentemente, você vai ter mais facilidade de conduzir a sua equipe, porque não vai ser nada novo, entendeu? Não vai ser aquele problema, aquele obstáculo que apareceu do nada. Ele já estava ciente que isso ia acontecer. Então, aconteceu, ele já estava ciente, então soa de uma forma mais leve o seu colaborador. Essa também poderia entrar na parte da captação, né, de currículos na hora ali da contratação, porque muitas das empresas, elas preferem vender uma imagem, né, positiva do trabalho até para tornar a vaga mais atrativa. E aí, nesse caso, você está falando de antecipar os problemas que já podem acontecer. Então, essa daí é uma coisa que você trabalha também. Dá um Então, na direcionamento. captação, a gente tem que diferenciar. Na captação, é lógico que a empresa tem que colocar o que quer de bom, de positivo, de salário, quanto pode ganhar, né? Então, é como se fosse uma estratégia de marketing mesmo. Você vai divulgar ali o que realmente vai chamar a atenção da pessoa para a pessoa se cadastrar ali na sua vaga. Agora, na hora de capacitar, a pessoa foi selecionada, aí você tem que mostrar, ó, todos os lados. Esse aqui, lado positivo, ótimo, nós vamos cumprir aqui que foi garantido, mas tem essas questões aqui que nós precisamos alinhar e deixar tudo bem claro, entendeu? Das dificuldades de atuação, é, os problemas que podem acontecer, então deixar bem claro para o colaborador para que ele fique ciente de todos os processos da empresa. Maravilha. E agora a nossa próxima pergunta é a da Adriano, né, de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele disse que a maior dificuldade é o crédito negado e a fidelidade dos clientes. Ah, tá. Essa, qual que é o nome mesmo? Colocou aí se é gestora, se Ele não chegou a falar para a gente se ele é gestor ou consultor, mas acredito que seja um consultor de vendas. Eu também acredito. Por quê? Geralmente, esse tipo, né, de problema aí vem do consultor. E a gente até entende a mente do consultor, porque ele vende, corre atrás ali, está ali na dificuldade danada, pega os dados do cliente na hora que passa, a empresa não aprova, né, dá o crédito negado. Só que aí o vendedor tem que entender que isso é uma proteção mesmo para a empresa. Entendeu? A proteção, se passar tudo quanto é tipo de cliente ali, ia acabar que o cliente não ia, muitas pessoas não iam pagar, justamente porque já tem esse perfil de crédito. E eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho da mesma forma fazer uma venda para o cliente que deu negado ou para o novo cliente, e aí você custa vender quando vende da negada, é assim que eles falam, né? Mas isso acontece, isso é uma proteção da empresa. Não adianta, a empresa tem que ganhar dinheiro. Se a empresa não ganhar dinheiro, né, não vai conseguir manter o seu emprego aí. Então você tem que entender que ela tem que ter algum filtro. E às vezes você pode não concordar, ah, não, mas a pessoa é rica, tem dinheiro. Eu escuto muito isso, né? A pessoa é rica, tem dinheiro e mora num casão e deu negado. Como é que isso acontece? Vai acontecer, é perfil de crédito. E aí vai depender. Tem umas pessoas tem umas empresas que se baseiam no Serasa, outras têm outros sistemas, enfim, vai acontecer. E aí a gente tem que entender isso, é partir para a próxima e correr atrás do cliente que não seja inadimplente, entendeu? Ou até corrigir, né? Às vezes não é que o cliente não é inadimplente, às vezes ele não tem perfil de crédito, não tem score de crédito. Cada empresa vai se basear numa forma aí para ver se aprova ou não aquela pessoa para fazer a compra. Certo, e agora a gente vai com Fernando Henrique Queiroz, São Paulo. Ele é consultor de vendas e disse que depois, abre aspas, depois que converso com o cliente, percebo que deixei de fazer algumas perguntas que poderiam ter me ajudado a fechar a venda. Isso acontece muito.
E essa aí é a falta de qualificação mesmo daquele cliente para partir para a próxima fase de tentar o fechamento, né? Então, às vezes a gente tem um script ali já preparado, detalhado, certinho, só que a gente esquece que na nossa negociação nós temos que personalizar ali aquele atendimento, aquele script, justamente para aquele cliente. Então, como que nós vamos personalizar? Justamente identificando principalmente três questões: qual que é a necessidade daquele cliente, qual que é o desejo daquele cliente e qual que é o problema daquele cliente. Então, eu identificando essas três coisas, eu consigo personalizar o que eu vou oferecer. O meu produto é um só. Vamos colocar aqui um exemplo: 500 mega, R$ 99. Às vezes é esse que é o produto. Só que a forma que você vai oferecer esse produto, você diferencia dentro principalmente desses três quesitos. Qual que é a necessidade daquele cliente, qual que é o desejo daquele cliente, qual que é o problema daquele cliente. Porque dependendo do que o cliente falar, é a forma que eu vou ofertar para ele, certo? E aí, isso é extremamente importante em toda negociação, porque isso vai aumentar muito a sua chance de fechamento de contrato. Porque quando você oferece para oferecer, o cliente vai enxergar aquilo ali como só mais uma opção, entendeu? E aí, já que você já identificou que falta isso, o que eu te indico fazer? Eu te indico já anotar os tipos de pergunta que você vai fazer para identificar qual que é a necessidade, qual que é o desejo, qual que é o problema do cliente, certo? E você não vai perguntar para ele direto, qual que é a sua necessidade? Ou qual que é o seu problema hoje? Porque aí vai ficar muito vago, o cliente não vai... Você tem que fazer perguntas que eu chamo de perguntas camufladas, né? Que é a nossa segunda fase aí do método Guerra, né? Unificar pontos fracos utilizando perguntas camufladas. Então aí o cliente ele tem que, o vendedor ele tem que utilizar algumas perguntas para levar o cliente a dizer para ele qual que é a necessidade, desejo e principalmente qual que é o problema. Agora a gente vai ir com Aparecido de Souza, de Hortolândia, em São Paulo também. Ele disse que a sua maior dificuldade é a desistência dos clientes por não saber ofertar corretamente. É mais ou menos aí o problema do Fernando também, né? Desistência, eu não entendi o final. Desistência do cliente. Ele disse que é a desistência do cliente por ele não saber ofertar corretamente. Ah, por não saber ofertar. Então, só para a gente dividir, essa parte de oferta está muito ligada à parte de pesquisa. Então, é o que a gente acabou de falar. Para você fazer uma oferta corretamente, você tem que entender qual que é a necessidade, qual que é o desejo, qual que é o problema do cliente. Porque eu acredito que ninguém tem dificuldade, às vezes, de falar qual que é a característica do produto. É 500 MB 99, é 300 MB 99, é 600 MB 159, 129, com TV com 50 canais que custa R$ 200. Então, assim, essas são as características. Se você focar só nisso, não vai ser atrativo. Então, você tem que focar em atender uma necessidade, um desejo ou resolver um problema. Bom vai ser se você conseguir fazer os três, né? Atender a necessidade, desejo e ainda resolver um problema. Então, para ofertar corretamente, a primeira coisa que você tem que se perguntar é se você está fazendo uma sondagem, uma pesquisa corretamente daquele cliente que você está atendendo para você atender a necessidade, desejo e resolver um problema. Beleza? Então, isso aí que eu te indico você começar a fazer para resolver a sua dificuldade aí. Agora o Robson Luiz da Silveira, de Mineiros, Goiás. Ele Tá bem disse que a maior, diversificado aí, né? Gente, tudo quanto é lugar. e ele disse que a maior dificuldade dele é encontrar consultores motivados a vender. Essa questão da motivação, eu acredito que faz parte também um pouco da qualificação da sua equipe de vendas, né? Entrando assim, bem profundamente na questão da motivação, cada pessoa tem sua motivação própria. E aí vai o papel do gestor mesmo, se ele é um supervisor direto ou se ele é líder de líderes que lideram diretamente o vendedor, ele tem que compartilhar essa missão aí de cada líder, né? Escolher não, entender qual que é a motivação individual do seu vendedor, certo? Então ele tem que entender isso. Qual que é a motivação pessoal dele? Às vezes é mudar de casa, comprar uma casa própria, adquirir um automóvel, uma moto, um carro, falando de material, né? E tem outros lados também que ele tem que identificar. Qual que é a motivação pessoal do seu vendedor para trabalhar em cima disso. Uma estratégia para prática, né, para manter a motivação, é criar o seu funil de sonhos. Funil de sonhos, o que é isso? É atrelar
geralmente uma motivação pessoal, falando de bens materiais, vamos colocar uma moto. Então, atrelar isso ao número de vendas que ele tem que fazer. Então, coloca lá, ó, para mim comprar uma moto, eu preciso de 20 mil reais. Então, divide isso em cima da remuneração que ele ganha. Quanto que ele tem que vender durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, que for, quanto tempo for. Mas fazer esse funil de metas, né, funil de sonhos, para atingir aquele objetivo. Então, essa é uma estratégia para motivar o vendedor. E aí, obviamente, também tem várias outras questões que desmotivam o vendedor, como, por exemplo, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, às vezes você fala, você tem que fazer 50 vendas esse mês. Beleza, mas e aí? Isso não é um direcionamento de gestor. Então, o gestor tem que direcionar. Você vai fazer 50 vendas esse mês, mas para isso você tem que gerar interesse em pelo menos 150 pessoas. Como que você gera interesse em 150 pessoas? Você tem que abordar pelo menos 500 pessoas. Esse número aqui, nós estamos falando mais ou menos do funil de metas, né? Mas vai de acordo com a realidade de cada um. Então, esse é um direcionamento mais concreto, que aí a pessoa já sabe, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abordar 500 pessoas. Dessas 500, eu tenho que gerar interesse, pelo menos 150, para me fechar minhas 50 vendas, entendeu? Então, esse é o direcionamento mais concreto. Se for no porta a porta, ó, você vai atuar nessa região. Nessa região aqui, que tem esse perfil, você vai abordar dessa forma. Tá aqui um modelo de script de venda que você vai se adaptar, um modelo de script de abordagem que você vai se adaptar ao seu jeito aí, entendeu? Se for no televendas, da mesma forma, vai direcionar, nós vamos ligar para esse é o mail, nós vamos ligar nessa área, aqui está um modelo de script, né? Ou você constrói junto ali, o gestor constrói junto com o vendedor. Então, esse é o direcionamento correto. Porque às vezes, o que eu mais vejo, na verdade, às vezes a pessoa está desmotivada porque só tem cobrança e não tem direcionamento do que fazer. Parece que o gestor se isenta da responsabilidade, joga só para o vendedor. Ah, o vendedor não está fazendo porque ele é ruim. E aí ele se isenta da responsabilidade de direcionar e assume mesmo a responsabilidade. A estratégia é minha, então vai dar certo, porque a estratégia é minha, né? Minha, ele assume a responsabilidade, mas às vezes constrói estratégia ali com a sua equipe, com os seus vendedores, para atuar, entendeu? Então, essa é a indicação que eu dou aí para esse tipo de dificuldade. Agora nós vamos aí com João Paulo Maravilhas, de Alagoas. Ele disse que sua maior dificuldade é enfrentar a concorrência com ticket baixo das cidades, com platô atingido. O ticket baixo foi justamente o que a gente falou lá no início, né? Tá chegando uma hora que as pessoas estão brigando só de preço por preço por preço, e aí vai chegar uma hora que a empresa não vai ter nem margem de lucro mais, né? De tanto que diminui o preço. Mas o que acontece? O ticket, o preço baixo, mais baixo, de fato, é um dos quesitos que faz com que o cliente mude, né? Faz com que o cliente enxergue outras oportunidades, ou que o cliente às vezes fica ali realmente preso àquela operadora, aquele provedor, pelo tipo de baixo. Só que ele não é o único quesito que faz com que o cliente fique num determinado serviço ou mude. E aí eu tive até um exemplo recente de uma atuação de uma das equipes que eu gerencio, da atuação em um condomínio, 209 apartamentos, 209 residências ali naquele condomínio, e aí um provedor de internet atuando entregou de graça para alguns moradores, síndico e alguns moradores, né, em troca de uma estabilidade ali, só poder, não deixar mais nenhum outro operador entrar, né? E aí as pessoas que tinham serviço de graça estavam pedindo para mudar, estavam querendo pagar porque não estavam aguentando ali a qualidade daquele serviço. A empresa ficou acomodada, né? O provedor de internet ali local, eu não sei, né? Mas eu acredito que ficou acomodado, né? Ah, só eu que posso atuar ali, então deixou o negócio mais relaxado. Então, para você entender que não é só preço, porque essas pessoas mesmo, algumas pessoas desse condomínio não estavam pagando nada, e a pessoa prefere pagar, assinar, perder, e aí aquele provedor vai perder a estabilidade naquele condomínio, já perdeu, na verdade, então, prefere pagar do que ter um serviço que não está atendendo com qualidade. Só que isso aí, falando, o meu tem mais qualidade, o cliente não vai acreditar, né? Que o vendedor sempre vai defender o lado dele, né? Então, o que tem que acontecer? Você tem que demonstrar isso para o cliente com argumentos lógicos que faz com que o cliente entenda isso, mesmo sem você falar diretamente, o meu tem mais qualidade. Então, é fazer uma comparação,
né? Eu uso muito analogias comparando, ó, esse aqui é a Ferrari, esse aqui é o Fusca. E aí você explicar o porquê disso, entendeu? Então, você tem que mostrar isso de forma lógica para o cliente entender que mesmo pagando mais caro, ele vai ser melhor atendido. Vai ser melhor para ele pagar mais caro, porque o barato, muitas das vezes, sai caro. E aí você tem que demonstrar isso para o cliente, né? Usando analogias, argumentos lógicos, para o cliente entender do que você está querendo falar. Não simplesmente, o minha é melhor, porque é melhor mesmo. A minha internet é melhor, vai garantir mais qualidade para você. Você tem que explicar o porquê disso, entendeu? Tem que comparar mesmo, não falar mal diretamente do serviço do cliente, porque senão você cria aquele embate, né? A sua é ruim, porque aí o cliente fica com um ranço do vendedor. Ele já vai, não, a minha não é ruim, não, que me atende aqui há mais de anos. Então você tem que explicar, argumento lógico, fazer comparação. Eu sempre até falo quando eu vou comparar, né? E eu sempre falo, ó, não estou querendo falar mal da sua, mas o fato é, e aí o fato é, aí eu já dei aquela introdução e aí eu faço a comparação, entendeu? Então, é essa indicação aí que eu te faço para atuar onde tem muito concorrente com preço baixo, entendeu? Agora nós vamos aí com o Thomas de Taubaté, São Paulo. Ele disse que a sua maior dificuldade é a insegurança, realmente na hora de abordar, na hora de sondar o cliente. O Thomas deve ser o vendedor, né? E isso aí acontece, especialmente se for vendedor porta a porta. Isso aí tá normal, Thomas. Eu também fui assim, primeira porta, primeira campainha que eu bati, eu saí correndo, não sabe o que que eu ia falar, e essa segurança acontece. Mas para vencer insegurança é só a prática mesmo, entendeu? Então, tem um mentor, né, que fala que feito é melhor do que perfeito. Então, é melhor você ir lá fazer o negócio acontecer, ir lá e abordar da forma que você conseguir o seu melhor, porque aí você vai evoluindo, entendeu? Agora você fica sempre, tem que ter a melhor abordagem, eu tenho que ter melhor script, e por isso que eu bato na tecla desses treinamentos cansativos de 4, 5, 6 dias, que fala muita teoria, 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 e aí não prepara o vendedor. O Thomas aí, por exemplo, pode ser que ele passou por um treinamento desse de 4, 5 dias, uma semana de treinamento, só teoria, mas na prática, entendeu? É só a prática mesmo que a gente tenha essa evolução. Então, treinamento tem que ser simples e direto, ó, explicar a área de atuação, explicar o script, como que funciona o script, o porquê que é utilizado aquele script do vendedor, como que ele deve utilizar, falando questões de tonalidade de voz, postura, como que ele deve agir e prática, entendeu? E aí prática, porque só assim vem a evolução. Agora a última, que é da Bianca de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Ela acredita que a maior dificuldade dela ocorre por ter poucas pessoas na equipe. Nesse caso aí, a gente tem que verificar se é por poucas pessoas mesmo, né? Por quê? Não é o número de vendedor, é a produtividade. Então, se você tem 2 vendedores na sua equipe, mas cada um vende 100, às vezes você está valendo por 10 vendedores, né? Então, é a produtividade. Se você está com a equipe reduzida, que deve ser um supervisor, né, de vendas, algo do tipo, você está com a equipe reduzida, o que você tem que fazer? Deixar a produtividade deles lá no topo. Porque aí eu tenho certeza que se tiver aquela produtividade lá no topo, vai ser mais fácil você colocar novas pessoas, entendeu? Você já trilhou um caminho. Então, eu acredito, eu enxergo muita dificuldade por trás da dificuldade, né? Então, nesse caso aí, eu acho que a gente pode encaixar isso. Porque só tá com 2 vendedores, não é difícil, não. Aí é mais fácil de você gerenciar, só 2 vendedores. Realmente é mais fácil direcionar, entender qual que é a dificuldade. Agora, para você escalar o resultado, sim, aí sim. Só com 2 vendedores não tem como para você atingir 1.000 vendas telecom. Desconheço o vendedor que faz 500 vendas por mês, né? Então, você deixar a produtividade desse vendedor no nível alto e aí você ir crescendo gradualmente a sua equipe, né? Aí vai ser mais fácil você contratar novas pessoas, né? Selecionar, capacitar, já mostrar o caminho que foi percorrido com esses 2 vendedores, para aí sim você chegar ao resultado, né? Que a gente sempre fala aqui, né? A nossa meta inicial, que é só o começo, né? Das 1.000 vendas telecom ao mês. Maravilha. Agora a gente quer agradecer, né, realmente a quem tem acompanhado. Foi muito bom poder tirar dúvidas de vocês. E caso alguém tenha mais alguma, é sempre interessante dizer que a gente está sempre com o direct aberto aí.
A gente tem também o nosso suporte técnico, então, se precisar, eles podem procurar, que a gente vai estar fazendo mais vídeos de conteúdo como esse, realmente, para estar indo diretamente ao ponto, né? Nas dúvidas que eles têm. É isso aí. Então vamos para cima, vamos rumo aí às 1.000 vendas Telecom mês. Tamo junto.